Fala pessoal, boa noite. O som tá bom? Vamos ver aqui as pessoas. Bom, galera, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. Meu nome é Thiago Barraque, para quem não me conhece, é um prazer estar falando com vocês. Aí, já falaram que o som tá bom. Vamos lá. Gente, eu não costumo fazer live, né? Eu tenho um problema meio sério para fazer vídeos. Quem me conhece sabe disso, então não tenho esse costume. Então vocês me perdoem as gaguejadas e os erros, mas acho importante falar para o pessoal o seguinte. Essa semana eu tive bastante contato, conversei bastante com o Dr. Miguel Miss, tá? Dispensa apresentações, né? Um doutor, um grande amigo meu, uma pessoa sensacional, né? Um pesquisador nato, um cara inteligentíssimo, de um conhecimento sem igual, né? Ímpar. E a gente conversou muito sobre alimentação para coral, tá? Sobre alimentação de coral, né? Os corais se alimentam disso, daquilo, né? E o Miguel, eu tenho citado muito o Dr. Miguel nas lives que eu faço com o Baço, por exemplo, sobre as pesquisas que ele faz. Ele está fazendo pesquisas sensacionais na área, né? E convidei ele para fazer essa live e a gente conversar um pouquinho sobre alimentação de coral aqui. E aí fica um vídeo gravado, fica algo que a gente possa divulgar e difundir conhecimento para as pessoas, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Dr. Miguel, vamos ver como é que eu faço. Vamos ver. Aqui. Aguardando. Oi, Thiago. Ô, doutor Miguel, e aí? Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô, claro. Muito bom o som. Prazer ter você aqui com a gente. Não, o prazer é todo meu. Deixa eu tentar deixar essa câmera de um jeito, o celular de um jeito que não atrapalhe muito aí, mas acho que eu vou conseguir. Não, tá bom, tá ótimo. Pronto. Vamos lá. Então eu estava apresentando aqui, doutor Miguel, eu estava falando, você dispensa apresentações, né? O pessoal que te conhece sabe que é um pesquisador nato, é uma pessoa que é um dos grandes pesquisadores na área aqui no Brasil. É um prazer imenso ter você aqui falando com o pessoal. E a gente conversou bastante essa semana, né, doutor, sobre alimentação para coral, alimentos, o que eles se alimentam, se é necessário, se não é. E a nossa conversa ficou uma coisa interessante, um pensamento de difundir isso, né? A importância de difundir a importância da alimentação dos corais. E você fez pesquisas sensacionais na área, agora está pesquisando na área também. Então, muito legal ter você aqui para poder conversar sobre o assunto. Tá? Então, vamos trocar uma ideia, e mesma ideia que a gente trocou pelo telefone, a gente vai conversar agora sobre... Travou? Desculpa. Ah, travou. Travou. Não sei por quê. Voltou, não? Voltei. Voltou. Te apresentei, doutor Miguel. Agora falei que a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação para coral, a importância disso, né? E o motivo de ser tão importante difundir essa informação, né? E você é um grande pesquisador na área, tem feito pesquisas na área, tenho citado você, inclusive, nas lives. Então, acho importantíssimo ter você aqui, a gente ter esse vídeo salvo para ter um conteúdo salvo. Não um conteúdo que você fala agora e se perde. Tá? Então, vamos poder conversar bastante sobre isso. Então, pode começar, se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Não, eu te agradeço, não precisa dessa apresentação, é generosa demais, mas a verdade é o seguinte, né? Sabe-se que os corais comem, né? E no Brasil nós temos corais muito diferentões e corais que têm tentáculos particularmente longos e sempre, né, as pessoas imaginavam que aquilo era para comer. E aí, em 2015, ninguém trabalhava com ecologia trófica de coral no Brasil, que é exatamente como que os corais se portam do ponto de vista alimentar, né? E aí, em 2015, eu montei um grupo, né? Então não sou eu, é um grupo de pesquisadores,
Para avaliar isso daí, a gente começou a fazer pesquisas com corais brasileiros e hoje a gente já está vendo pesquisas com corais de outras partes do mundo também, né? Então, é uma linha de pesquisa que já tem esses 5 anos, que é justamente ecologia trófica de coral. Então, é um assunto que a gente conhece razoavelmente bem dentro daquilo que a ciência conhece, né? Mas o que as pessoas precisam entender, primeiro, é que, até onde eu sei, pelo menos, a intenção de ter um aquário é de imitar um pouquinho aquilo que tem na natureza, né? E a gente imita até certo ponto, tem algumas coisas que a gente não imita, né? O que eu sempre falo que a gente não imita é a coluna d'água. Nossa coluna d'água é grosseiramente diferente do que a gente encontra na natureza. Por quê? Porque na coluna d'água você tem um monte de nutrientes dissolvidos. Desculpa, no Recife de Coral você não tem nutriente dissolvido, nossos aquários também não. Porém, tem duas coisas que você tem no Recife de Coral, na coluna d'água, que nossos aquários não têm. Uma é zooplâncton, né? A gente não consegue ter zooplâncton no aquário porque os filtros removem, porque os organismos consomem muito rápido, porque cai no sangue, por aí vai. E a outra coisa que a gente não tem no nosso aquário é matéria orgânica dissolvida, né? Que tem bastante no Recife de Coral, né? Na coluna d'água. E no nosso aquário não tem, de novo, porque os skimmers super grandões, potentes, que a gente compra, tem o objetivo de remover isso. E para o coral, a gente está removendo, no fim, duas coisas muito importantes para a nutrição deles, né? Porque no ambiente natural, o coral vai se alimentar de 3 maneiras. Uma delas é a autotrofia. A autotrofia, para quem não se lembra, é o organismo que produz o próprio alimento. O coral é uma autotrofia um pouquinho diferente, porque quem produz o alimento é a zooxantela. E a zooxantela produz muito carbono e doa isso para o coral. Então o coral se alimenta por uma autotrofia indireta porque a zooxantela está dando comida para ele. Legal, isso é luz, né? E a gente tem luz nos nossos aquários, assim como no oceano, então isso a gente consegue cumprir razoavelmente bem. Agora tem 2 outras maneiras que o coral precisa, se alimenta na natureza, que essas a gente não vai tão bem. E as 2 estão dentro de uma coisinha chamada heterotrofia. Heterotrofia é como quando você se alimenta de uma maneira que você não produz o próprio alimento. Você precisa consumir pelo menos alguma parte de algum outro organismo, né, para você crescer. E essencialmente o coral tem 2 maneiras. Uma é a predação. É o quê? É comer zooplâncton. Então os corais têm tentáculos, vocês podem ver isso. Isso é tudo para ele conseguir capturar pequenos organismos que estão na coluna d'água, né? Isso é uma parte muito importante da nutrição do coral e que nos nossos aquários, de novo, nós não temos, né? E a terceira maneira, ainda dentro da heterotrofia para o coral, é uma coisinha chamada osmotrofia. Essa é uma coisa que a ciência ainda conhece muito pouco. Isso é uma coisa que fantástico. é muito importante. A gente está começando a mexer bastante isso lá no Instituto. Que é o quê? É você adquirir matéria orgânica dissolvida por difusão. Então é como se o coral comesse a matéria orgânica pela pele, né? O coral tem epiderme, a ectoderme, e quando entra partículas muito pequenininhas, ou seja, dissolvidas, aquilo consegue permear a pele do coral, e aí ele vai consumir e se alimentar daquilo. E a ciência está começando a mexer com a osmotrofia, a gente está vendo que talvez seja a forma mais importante de nutrição para coral, especialmente no Brasil. Então, eu chamo isso de tripé. A gente tem a fotossíntese da zooxantela, o zooplâncton e a matéria orgânica dissolvida. E nos aquários, normalmente a gente tem um tripé perneta, que só tem uma dessas 3 coisas. De vez em quando nem isso tão bem, mas isso é outro assunto. Né? E por que isso... Aí tem muita gente que fala, mas para que eu preciso alimentar o coral se a zooxantela já está nutrindo o suficiente? Então aí a gente precisa, de novo, dar uma estudadinha um pouco do ponto de vista teórico. O que a zooxantela está dando? Produtos da fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha na equação da fotossíntese, né? O que vai acontecer é que a zooxantela vai pegar luz, CO2, vai fazer aquilo lá se transformar em glicose e coisas similares. O carboidrato, né? Que a gente conversou. Exatamente. A grosso modo, ela está produzindo carbono, açúcar. Isso serve para energia, para metabolismo. Não cresce. Para crescer, você precisa de proteína. O que é proteína? É nitrogênio e fósforo. Então, se você for olhar o processo da fotossíntese, ela produz carbono. Ela é quase nada eficiente em produzir nitrogênio e fósforo. Então, se o coral precisa produzir tecido mole novo, precisa produzir esqueleto novo, ele precisa de nitrogênio e fósforo. Isso é muito conhecido na ciência. Isso não é algo que foi escrito há 2, 3 anos, é algo que se conhece há 20, 25, 30 anos. Então, para você ter ganho de massa, nutrição adequada, o coral precisa de proteína. Proteína ele vai arranjar de 2 maneiras, ou do zooplâncton ou da matéria orgânica dissolvida.
né? Então, se a gente quer de fato simular o que acontece na natureza, fazer os corais crescerem, e mais importante, deixá-los bem nutridos, a gente precisa pelo menos dar uma, preferencialmente se possível duas, dessas maneiras da heterotrofia, ou seja, matéria orgânica e ou zooplâncton, né? Óbvio que eu sempre recomendo que se você vai utilizar suplementos que sirvam como matéria orgânica ou zooplâncton, tome cuidado para não colocar demais, para não poluir o teu aquário e os nutrientes subirem, né? Então tem que ir colocando em quantidades que o seu filtro biológico, o seu esquema, o seu ATS, suporte seja, aqui, consiga combater um acréscimo de nutrientes. Mas é muito importante que ofereça isso para o coral. Doutor Miguel, mais voltado ao aquarismo, aquários, né, o aquarista, mas foge um pouco da ciência essa parte, porque é aquela coisa, o aquarista ele quer manter o nitrato zero e o fosfato zero, ele quer sempre buscar essa baixa de nutrientes. Legal, é bacana, isso o propósito disso é adequado para os corais. Mas aí ferra a parte ali, estraga um pouco a parte da osmotrofia, né? De você poder se alimentar dessa matéria orgânica. Então, assim, o pessoal que fala o dejeto do peixe. O dejeto do peixe já serve para alimentar. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando mal de quem fala isso, nem criticando cada um, toca do jeito que quiser e várias maneiras funcionam. Eu sempre deixo isso muito claro. Mas eu digo que a gente tem que se aproximar cada vez mais do aquarismo da ciência. Porque esse negócio de acho, e a ciência ajuda a gente a tirar o achismo. A ciência está aí para explicar. O Miguel falou. Então essa osmotrofia, ela não fica prejudicada. Eu sei que é um conceito extremamente novo, você já falou, mas em um aquário pobre de nutrientes, a osmotrofia está prejudicada, não é? Então, pode estar, né? Vamos lembrar, a osmotrofia é a aquisição da matéria orgânica. A matéria orgânica, se você deixa ela passeando pelo aquário, aquilo vai se transformar em nitrogênio e fósforo, vai subir teu amônia, teu nitrato, teu fosfato, tudo mais. E isso é o que você não deseja, né? Só que, aí você fala, puxa, mas por que o aquário é tão diferente do oceano? No oceano a gente tem uma reciclagem muito grande disso. A matéria orgânica que está disponível, ela é tão rapidamente consumida que não dá tempo dela ficar acumulando para nutriente. E ela é rapidamente consumida e produzida. Então fica um ciclo muito rápido de reciclagem que não permite que ela sobe. No nosso aquário, a gente não tem essa eficiência de reciclagem porque falta uma grande quantidade de micro-organismos, né? Quem faz essa reciclagem, de modo geral, são bactérias heterotróficas, estão na coluna d'água, coisa que não vai ter no nosso aquário. Então, tem que dar matéria orgânica, mas com cuidado com o nutriente. O Thiago falou uma coisa muito importante, que é a questão do peixe. O peixe pode, sem querer, estar alimentando o coral com matéria orgânica? Pode. O peixe ele faz xixi e cocô, né? Aquilo é matéria orgânica dissolvida. E também, se você dá ração e sobra um pouco da ração, né? Não foi tudo consumido, um pouco foi para o fundo, aquilo lá vai dissolver na água do aquário e também vai se transformar em matéria orgânica disponível. Mas o que é difícil isso daí? É como você vai dimensionar, como você vai mensurar o quanto... Mensurar, né? É muito difícil, porque assim, qual que é a eficiência, para começar, da conversão alimentar do peixe da ração? Então vamos dizer que você colocou 5 gramas de ração. Se o peixe transformar se pegar 5 gramas e 1 grama se transformar em tecido novo dele, ele vai ter que eliminar ainda 4 gramas, né? Conservação de massa, a massa não desaparece, ela tem que ir para algum lugar. Então ele vai jogar 4 gramas. 4 gramas é o suficiente para alimentar 1, 2, 3, 5 colônias de corais? Isso é uma coisa que a gente não tem como medir no aquário, né? Então, assim, de vez em quando, se o cara tem muito peixe, está dando muita ração, pode ser que ele esteja produzindo matéria orgânica o suficiente para os corais, mas pode ser que não, especialmente se é aqueles aquários que tem muito coral e nem tanto peixe, né? Então, eu sou muito a favor do uso de suplementação, porque eu sou a favor de que a gente imite o que tem na natureza, né? E dê para esses organismos a nutrição apropriada. Então, eu sou muito a favor da suplementação, obviamente, com cuidado para os nutrientes não subirem. Então, mesmo cuidado da ração de peixe. Se você dá ração demais, sobra, nutriente sobe. É a mesma coisa, você pode colocar o produto, mas numa quantidade seja razoável, aquela quantidade pré-determinada no produto por volume, e pronto. Mas é muito importante, uma coisa eu posso falar com tranquilidade. Esse pessoal que tem aquários de acróporas, sei lá o que crescem, são uma maravilha, é impossível que os corais estejam crescendo daquela maneira
sem ter pelo menos uma daquelas duas outras maneiras de se alimentar, zooplâncton e matéria orgânica. Então esse pessoal ou está fazendo de uma maneira sem querer, ou está fazendo de propósito. Mas esse de negócio de não faço nada e está crescendo, não existe. Né? Não dá. O coral vai precisar de nitrogênio, fósforo e proteína para crescer. E esses produtos existem aí que eu saiba no mercado, eu não testo muito deles, né? Eu já ouvi falar de fuel, sei lá o que. Esses produtos são essencialmente matéria orgânica dissolvida. Alguns são produtos de mais qualidade, outros de menos, mas aquilo é matéria orgânica dissolvida que o coral vai essencialmente ingerir. E não é só o coral. O poliqueta que ele tem ali também vai se alimentar daquilo, a tridacna que ele tem ali. Né? Nesse ponto, desculpa até interromper, professor, para não perder o gancho, nesse ponto que eu tinha até, a gente tinha comentado, a qualidade dessa alimentação. Então, é o que você falou, o peixe vai alimentar o coral? Vai, mas é pouco mensurável a quantidade, a qualidade, a biodigestibilidade disso, como que vai vir, a proporção de peixe para o tamanho do aquário, para o volume de corais que tem. Então, é muito arriscado você confiar em tanta variável, né? Você reproduzir isso de forma natural, só que com suplementação, é muito melhor. E aí entra a parte da qualidade da alimentação. Não estou aqui, nem vou falar de marca e nada disso, pelo amor de Deus, mas sempre buscar uma alimentação de qualidade. Porque é aquela coisa, você pode ter 20 gramas de proteína de filé mignon e pode ter 20 gramas de proteína entendeu? De carne de quarta. Então, é buscar qualidade e moderação para a alimentação. Nesses produtos, o que eu posso dizer, eu testei pouquíssimo, mas para falar a verdade, acho que eu mexi com 2 e não mexi por tempo prolongado, até porque na EcoReef a gente não mexe muito com coral, né? Mas, que nem o Thiago falou, né? Você falou muito bem, você tem produto de primeira e de quinta. O que vai determinar se ele é de primeira ou de quinta? O que é que tem dentro dele, né? Para começar, qual é o tipo? O pessoal fala que tem aminoácido nisso daí. Eu não gosto muito de ouvir falar assim, porque aminoácido é um termo muito genérico. É a mesma coisa que falar matéria orgânica. Você pode ter aminoácido que está numa forma super assimilável para o peixe, de primeira, pode ter um aminoácido que o peixe não vai conseguir assimilar direito, ele é de quinta. Né? Então a gente tem que procurar aminoácidos que estejam na forma livre, sejam de fácil assimilação pelo coral. A gente, de preferência, os ingredientes desse produto sejam extratos de coisas de origem marinha, para que tenha uma composição similar a que os corais precisam. Tá? A proteína é importante, mas nessa matéria orgânica vem um pouco de lipídio, precisa ser o lipídio da forma certa. Né? É diferente, por exemplo, se oferecer vamos dizer que seu ingrediente lá no dissolvido, você tem lipídio que vem de alga marinha, perfeito. E você tem lipídio que, vou falar qualquer coisa aqui, que vem da capa de gordura de uma picanha. Que lá não é uma coisa que o coral tem capacidade de assimilar. Né? Então, tem que olhar isso nos produtos. Mas eu sou muito a favor do uso disso. E até, você sabe, eu vou contar uma história que o João Basso, o Basso me ligou faz acho que uns 2, 3 dias. Ele falou, Miguel, não tem uma coisa diferente. Eu falei, o que foi, João? Eu peguei uma conchinha, o vongole. E fui dar para sei lá que peixe comer. Só que aí tinha um caldinho na concha do vongole e o caldinho foi, e quando o caldinho foi, os corais se abriram. Aí ele falou, então, isso aí é alimento? Mas eu falei, sim, aquele caldinho é um alimento de primeira, porque aquilo é matéria orgânica do vongole, né? Aquela água que estava em contato com o vongole banha o vongole. Se tiver uma leve decomposição, e sempre tem no organismo... Ele falou, tá um cheiro, eu falei, é assim. Exato. Aquilo é matéria orgânica. Então, o que aconteceu? Jogou na água. Aí o João falou, os corais abriram. Lógico, eles têm uma série de sensores químicos que perceberam o quê? Tem comida dissolvida. Então, eles expandem os tentáculos, não para capturar, mas para ter bastante área de superfície, ou seja, bastante pele exposta, para adquirir a matéria orgânica. É a mesma coisa. Se a gente quer pegar um negócio, é melhor a gente ficar encolhidinho ou de braços abertos. Né? Então, eu acho, sinceramente, que esse debate, se nós devemos alimentar os corais ou não deveria existir. A gente deve. Eu falo isso tanto, doutor. Acho que a pergunta não é essa, né? Isso que eu sempre... De novo, não estou criticando quem pensa o contrário, porque hoje em dia você não pode falar muita coisa. Mas é com base na ciência, gente. O doutor Miguel está aí, ele fez pesquisas na área, está fazendo pesquisas na área, ainda pesquisas que estão ainda em desenvolvimento. A pergunta não é se você deve ou não alimentar coral. A pergunta tem que ser outra. Qualidade, quem sabe o tamanho da partícula.
É isso. A ciência, sempre vou falar uma coisa importante. Eu acho legal que vocês me apoiam, gostam de mim, mas não é o Miguel que importa. O que importa é se a informação que foi passada tem Da fundamento, onde vem a ciência, né? né? Então, será que o que o Miguel está falando tem base, tem fundamentação por trás? Se você entrar nos bancos de dados científicos que estão disponíveis no Google hoje, você vai ver como tem um monte de evidências que já transformam em mais do que fato como os corais precisam de nitrogênio e fósforo, que não vem da fotossíntese, para crescerem e estarem num estado de nutrição adequado. Inclusive, eu vou deixar no vídeo, depois a gente vai divulgar esse vídeo, eu vou deixar os artigos, né, científicos Pode ali, deixar. pra gente, aqueles que você me passou para divulgar, já vou deixar embaixo, né? E é interessante. E é aquela coisa, né? O coral vai sem alimentar? Vai, né? Só que é aquela coisa, aquela diferença de viver ou sobreviver, né? Né? Isso não está restrito só a coral, né? Por exemplo, isso já é comprovado da matéria orgânica e do zooplâncton para coral duro, para uma série de espécies de coral mole, mas também até outras coisas meio diferentes, como por exemplo anêmonas. Anêmonas são capazes de fazer a tal da osmotrofia, os Olha que zoantídeos que eu legal, sei que olha você que tanto informação. gosta, Olha que né? informação legal isso. O pessoal Então, com anêmona não conhece muito. então, vários cnidários diferentes, então aí estamos falando de coral verdadeiro, de mushroom, de zoantídeo, de anêmona. Esse pessoal vai ter alguma eficiência na matéria orgânica, em especial eles são até mais fortes na matéria orgânica, um pouco menos na predação, mas são capazes. Então, eu sou muito a favor disso. Eu gosto muito da adição de zooplâncton. O problema é que zooplâncton não é uma coisa que a gente consegue produzir em massa, né? E por conta disso o preço não é acessível. Se você for jogar uma garrafinha de zooplâncton todos os dias no seu aquário, e o Sai suficiente caro. para alimentar todos os corais, você vai gastar uma bela grana, né? E eu não sou contra, de novo, sou a favor do avanço da ciência de produção de zooplâncton, que é um negócio que ainda tem gargalos. Agora, a matéria orgânica não tem esse segredo. A matéria orgânica ela está aí, tem produtos, então você vai lá e você dosa, você oferta. Provavelmente quem faz isso tem a mesma experiência do João. Coloca aquilo lá e os corais começam a abrir e fala, opa, né, isso é bom. Então não tem mais esse debate. Na natureza os corais dependem disso. E até uma coisa que tem muito documentada na ciência, isso a gente trabalhou bastante com isso também, é o seguinte, quando o coral está passando por um processo de estresse, seja ele qual for, ele acaba compensando a energia perdida no estresse com a tal da heterotrofia, o zooplâncton e ou a matéria orgânica. Então, se você teve um problema severo no seu aquário, seja lá qual ele qual for, e você precisa da recuperação desse coral, ele vai precisar de um pouquinho de proteína. Então, não é só para crescer e nutrir bem, mas também para deixar a recuperação após qualquer problema fisiológico que ele tenha enfrentado. Então, eu acho que seria bom se todo aquarista tivesse um potinho de matéria orgânica, qualquer que seja, de qualidade, óbvio, do lado, ali como ele deixa a ração do peixe, a toalhinha para limpar a mão, a varetinha para cutucar. Né? E com esse conceito de osmotrofia, até ajuda bastante aquele pessoal e até um pessoal grande, até acho que nem, não sei se cientificamente já tem aquele conhecimento de o tamanho de partícula X para tal tipo de coral, o outro X para outro tipo de coral. Essa osmotrofia ajudaria nesse ponto que já sabe-se que eles absorvem no geral, né? Não importa muito por esse meio, né? Por esse meio, a Isso. osmotrofia, tirando A, a heterotrofia. Isso, dessas três maneiras, né, a fotossíntese, a autotrofia é conhecida há mais de 100 anos em corais, né, sei lá, década de 20, década de 30, se não é 100 anos, é perto disso. A parte da heterotrofia é uma coisa, não é recente, mas também não é tão antiga, deve ter lá seus 30, 40 anos bem documentado. A osmotrofia já é uma coisa bem recente. Ela existe na teoria, que imaginava-se que os corais fariam isso já há algumas décadas. Agora que isso foi comprovado, já é mais recente. Isso é Mas, sensacional. mas é muito importante. Eu esqueci até o que eu ia complementar com isso, mas, por exemplo, se a gente olha para uma série de corais, em certos ambientes, a gente vê que a fotossíntese não funciona direito, uma água turva, ou a gente vê que não tem tanto zooplâncton e o coral está tendo uma taxa de crescimento estúpida, né, muito elevada. Isso provavelmente está associado à osmotrofia. Né? E a osmotrofia, tocando no assunto que você falou, não tem estudo sobre qual é o tamanho de partícula adequado. Mas a osmotrofia, por definição, é matéria orgânica dissolvível. Né?
E a definição de dissolvido é tudo aquilo que tem 0,45 micrômetro ou menos, né? Que é aquilo que eu acho que vai ter, acho que a maioria desses produtos que prometem isso, de fato, cumprem. Então, por via de regra, se é líquido, se você não consegue ver partículas direito, aquilo está dissolvido. Mas mesmo se tiver umas particulinhas, aquilo não é ruim. E vamos lembrar que o coral tem a capacidade de predar. Ele preda zooplâncton? Preda. Mas com certeza algumas pessoas já devem ter visto que se cai um pedacinho de ração bem fininho, o coral põe para dentro. Né? É matéria orgânica. Então, tem que mandar bala, tem que ter esses produtos, sem dúvida. E frequência disso, o que você pensa? Eu sei que, vamos reproduzir um recife de coral, seria constante. Né? Seria uma alimentação constante. Mas num aquário a gente tem o problema do quanto que vai suportar de matéria orgânica, o sistema de filtragem biológico, químico, sei lá. E então, o que você acha? Uns 3 vezes por semana, uma vez por semana, direto, todo dia um pouquinho? Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa é uma coisa difícil de mensurar, né? Porque cada aquário são diferentes, mas eu acho que justamente a gente tem que imitar o que é a natureza. A natureza é constante. Nós não conseguimos fazer constante nos aquários, então temos que tentar fazer o mais próximo possível disso. Então, o que eu diria é oferecer com a maior frequência possível, 3 vezes ao dia, se for possível, desde que consiga-se combater o acréscimo de nutrientes, né? Mas 3 vezes por dia é até demais. Seria o ideal, mas ninguém está em casa 3 vezes por dia para dar. Então, cada vez que vai alimentar o peixe, alimente o coral junto. Isso seria o que eu recomendaria. E certifique-se que o skimmer está bem, que o nitrogênio está sob controle, o fósforo está sob controle. Usa um bom ATS, sei lá o que. Eu fiquei maravilhado recentemente de como o ATS funciona bem. Funciona, nossa. O João fala muito disso, eu acho muito bacana. Aliás, um abraço para o João, né, nosso amigo. Eu vou até te falar. Impressionante. Eu acho a ATS, a meu ver, pelo menos melhor que skimmer. A gente tem cultivos... Eu não uso mais skimmer aqui quase. A gente comprou um ATS do Kikito, que é um amigo nosso. Sim, o Kikito faz sensacional. Fica não tem nitrogênio nem fósforo. Então, impressionante. Então não dá para usar também a desculpa não temos tecnologia que nos permite alimentar com essa frequência. E mais simples que o ATS, né? Um funcionamento tranquilo, manutenção tranquila, é só a pessoa estudar um pouquinho, ela vai pesquisar um pouquinho, vai saber usar um ATS de forma muito boa. O João detalha isso muito bem. Sim. Então eu acho que não tem dúvida. Tem que alimentar o coral. Cuidar nessa. E eu ia falar alguma coisa do skimmer, agora que você tocou no assunto, mas eu acabei me fugindo aqui. Me fugiu completamente aqui. Do skimmer tirar um pouco dessa matéria orgânica e acaba que o pessoal está tirando o skimmer do aquário e percebendo melhora no aquário. Entendeu? Então, alguns casos tem acontecido isso. O skimmer ele vai tirar a matéria orgânica direto, né? Muitas vezes antes dela se converter em nitrogênio e fósforo na forma de nutrientes disponível, na forma de amônia, de fosfato e tudo mais. O ATS não, é o primeiro sinal que surgir de nitrogênio e fósforo ele já vai consumir, né? Mas eu particularmente hoje em dia estou mais satisfeito com o ATS e em aquicultura, em escala industrial, onde se polui muito o sistema, porque você tem uma grande densidade de peixe e alimentando para chuchu várias vezes ao dia, né? Porque quanto mais vezes se alimenta ao dia, maior é a taxa de crescimento. Então, a aquicultura está olhando para filtro de alga. E filtro de alga está tendo um desempenho ótimo. E o ATS é nada mais do que um filtro de alga. Né? Tem diferentes desenhos de filtro de alga, o reator de ketomorfo tem um filtro de alga, enfim. Mas o ATS eu acho uma maravilha. E está ficando muito popular na aquicultura. Então, eu acho que o aquarista não pode falar, não tenho como combater o nutriente. Inclusive, já perguntaram que ATS ou chaetomorfa. Eu acredito que o ATS é mais prático, menos risco. A chaetomorfa, quando ela morre no aquário, eu mesmo já tive problemas seríssimos com isso. A ATS acho tão prático, gente. Então, eu concordo com você. Já tive experiência com os dois. Acho muito bom o reator de ketomorfa. Mas, de fato, se tiver algum probleminha, quando o nutriente está um pouco elevado, a ketomorfa não vai bem, morre e acaba, na verdade, sendo mais um elemento uma dor de cabeça. Né? O ATS não, porque o ATS ele depende de alga filamentosa, que é
praga, vai crescer de qualquer maneira. Então, eu pessoalmente prefiro o ATS, mas os dois têm o mesmo princípio e os dois são, a meu ver, são soluções elegantes para combater esse tipo de problema. O rapaz colocou aqui, é fonte de açúcares quando morre. Mas eu realmente tive um problema, perdi uma bateria inteira, coincidentemente, quando morreu a Chateaumorph inteira no SAMP. Ela libera uma quantidade de fenol, cara, perdi todos, os antídotos foram todos. Isso num aquário de 1,5 m, então você imagina. Então Chateaumorph eu passo longe. Eu prefiro, acho o ATS uma coisa bem boa também, é prática, né? O ATS que é bem feitinho, você vai lá, do Kikito é sensacional. Limpa na pipa e põe de volta. Né? Acabou. Então, eu acho que era importante que os aquaristas olhassem para isso. Né? Eu acho que a gente tem uma perda de organismos muito elevada nos aquários. Aí já não estou nem mais falando só de peixe, eu estou falando de invertebrados. Né? Eu vejo uma quantidade de coral, tridacna, poliqueto. Poliqueto é uma coisa que morre fácil. E a maioria das vezes isso deve estar, na maioria das vezes, associado a um problema de nutrição. Né? Poliqueto, em especial, precisa de muita proteína. Eu acho que, especialmente quando a gente está mexendo com organismos que vêm da natureza, as tridacnas, pelo menos metade, uma de cada 2 tridacnas que é comercializada no mundo hoje é selvagem. Poliquetas é 100% selvagem. Os corais, depende, né? Tem algumas coisas que não tem nada selvagem, você vai pegar uma shane, como é que fala? Mantélia, aquela coisa, carpet, leather, praga, é tudo cultivado. Agora, tem uma série de corais duros que vem aí, especialmente aqueles solitários, né? As colímias, as catalafilhas, que são aqueles que o pessoal chama de Bacheba elegans. Muitos corais vêm da natureza. E eu acho que a gente trazer uma coisa que vem da natureza, que vem do Recife de Coral, que é um ambiente super ameaçado por N problemas diferentes. A gente tira da natureza, põe no aquário, não cuida como deve e morre por causa disso, eu acho que não é um bom exemplo de aquarismo. Né? O aquarismo sendo um predador ambiental. Então, eu acho que a gente é muito importante que nós conheçamos como que o coral funciona na natureza. O que ele precisa, o que ele alimenta, qual a condição que lhe é mais adequada. E esta questão da nutrição é uma coisa que eu, com todo respeito ao aquarismo, mas acho que historicamente ele deu uma ignorada. Põe ali, sim, mete uma luz forte e está tudo certo. E não é por aí não. Né? Esse é o motivo, é lógico, esse é o motivo que eu acho tão importante esse vídeo. O pessoal sabe, eu para fazer vídeo, terrível, eu nunca faço, mas eu acho tão importante, eu acho que o aquarismo esqueceu essa parte. Né? A ciência está aí para provar, para mostrar, e esses vídeos, essas informações precisam ficar salvas. A gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem corais, principalmente vários, a maioria, vindos de recifes de corais, ambientes perfeitos, ameaçados, na nossa mão, gente. Se a gente não cuidar bem, vai morrer na nossa mão, isso é um absurdo. Os corais não pediram para estar ali. Ninguém faria isso com um cachorrinho, com um gatinho. Por que vai fazer com o coral? Usar o coral de teste, você tem que aprender. Então, quanto mais ter conteúdo, melhor. Por isso que eu dou muito valor ao trabalho que o João faz toda lá segunda-feira na live. Esse pessoal que faz live muito bem. É muito bacana, cara. Isso precisa ser difundido. Esse vídeo vai ficar salvo. O pessoal está perguntando aqui nas perguntas. Vai ficar salvo, vou divulgar bem. Porque é a ciência, gente. A ciência. Isso aí tá aí para nos ajudar. Exatamente. E o aquarismo tem que entender que ele só existe porque tem um recife de coral. A prática do aquarismo é dependente da existência do recife, porque a maioria daquilo que a gente põe de vida no nosso aquário vem do ambiente natural. Se isso é uma coisa correta ou não, depois é uma coisa sujeita a debate, mas de qualquer maneira, se a gente perde o recife de coral, a gente vai pôr o que no aquário? Algumas espécies de corais cultivadas, sim, um peixe palhacinho, um gobizinho e o resto. Não vai ter tangue, não vai ter borboleta, não vai ter anjo, não vai ter escolímia, não vai ter as catalafilhas lá, os elegans, e uma série de outros corais são mais difíceis, aquela cópia mais rara. Então, o aquarista tem que preservar. Então, se já veio uma coisa... Eu gostaria de viver numa época onde só se comprasse coisa cultivada. Mas, infelizmente, não é possível ainda. Né? Também é uma coisa que tem debate ético por trás. Mas... se você tem uma coisa selvagem, pelo menos, ao mínimo que você tem que fazer é tratar aquilo muito bem e dar uma longa vida àquilo no teu Quer ver uma coisa interessante?
para finalizar até, o Instagram dá 1 hora, eu nem sei quanto tempo passou. Ele corta a gente e sai do ar. E ele não tem um reloginho aqui, eu não sabia. Ó. Achei que ficava marcando, não tenho ideia quanto tempo passou. Mas agora uma pergunta de curiosidade minha mesmo para você. O que você pensa da frase? Quanto maior o cultivo, menor o extrativismo. No caso, quanto maior o cultivo, menor o extrativismo, para os corais, no caso. Sim, eu concordo. Eu gostaria que nós tivéssemos... Foi a minha tese na faculdade inteira. E você acredita que grandes mestres aí, inclusive quem julgou no trabalho de conclusão, já faz uns anos isso, tem gente contra, cara, essa frase. Biólogos. Isso eu acho, assim, assustador, na minha opinião. Né? Por isso que eu te perguntei antes, porque... Não, eu sou... Debate ético. Né? Eu sou a favor. É que nós temos, de fato, algumas atividades de aquicultura que não estão fazendo coisas boas. Né? Ah, sim. Não vale a pena entrar no mérito agora, mas no próprio Brasil nós temos atividades de aquicultura que estão poluindo, que estão destruindo uma série de ambientes. Então, de novo, toda atividade tem que ser feita com responsabilidade. Regulamentada, agora, né? Você com um sistema fechado, inteiramente recirculado, que não tem contato com o oceano, você está produzindo uma espécie com o cuidado, com o devido respeito que o organismo merece. E você está comercializando, e com isso você está evitando que aquele cliente compre um organismo selvagem, isso não tem conversa. Tem como, né? não tem como. É impressionante. Não tem conversa. Né? Então, a aquicultura tem muitos obstáculos a superar. A aquicultura é uma coisa que ainda está no comecinho. É o quê? Mas... Tem que ser regulamentado, tem que ser fiscalizado, tem que ser uma coisa séria. Né? Você pode, principalmente essas aquiculturas abertas, né, que usam sistemas, né, de água fora. Mas, é aí que vem a esse é o problema. Esse é o problema. É aí que vem. Né? Mas, assim, de novo, não estou falando que todo mundo que está em sistema aberto, ou seja, em contato com o oceano, está errado. Aliás, tem muitos lugares que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Claro. Mas muitas vezes tem caca aí. Né? Sim, tem a dúvida disso. Inclusive para ornamentar. Né? A gente não vai querer, por exemplo, cultivar um coral que vem do Oceano Pacífico num sistema que está conectado a um corpo de água que é do Oceano Atlântico. Então, porque aí você pode introduzir um invasor e tudo mais. Isso é um exemplo de aquicultura irresponsável. Sim. Mas, por sorte, eu conheço pouquíssimos casos, né, de pessoas que quiseram fazer isso. Cultivar coral conectado a águas brasileiras. Cultivar um coral estrangeiro enquanto tem um sistema conectado a águas brasileiras. A esmagadora maioria faz o que é responsável, que é um sistema fechado e pronto, que não tem contato com o oceano. Que bom. Doutor, tem um monte de pergunta, mas gente, eu acho que vamos nos cortar aqui. Já deve estar próximo de 1 hora, não? Ou eu acho que está com uns 45 minutos, mas eu posso estar errado. Vamos nos cortar, né? Mas uma última aqui que eu achei interessante pra caramba. O doutor fala um pouco sobre a superfície de contato da pele do coral, a exposição do alimento. Ele está querendo falar sobre a osmotrofia, esse conceito novo. Qual que é a superfície de contato? Por que ocorre essa osmose? Não sei se eu entendi, mas o fato é que assim, o coral, se ele está fazendo osmotrofia, toda a parte mole dele, todo o tecido mole dele tem a capacidade de realizar a osmotrofia. Então, quanto maior a área de superfície ele tiver, teoricamente mais matéria orgânica ele vai conseguir adquirir. Então, se você tem um pólipo retraído assim, a área de superfície dele é muito menor do que um pólipo expandido assim. Então, se ele está expandindo, ele vai estar usando melhor a área de superfície para absorver o máximo. Todas as células do tecido fazem essa osmose. Sim, difusão. Né? É direto na célula. A célula da epiderme está fazendo aquisição da matéria orgânica, ou qualquer que seja a forma da matéria orgânica. Né? Então, esse é o mesmo princípio da tridáctila. Né? Por que a tridáctila tem um manto grandão quando os outros bivalves não têm? Porque a tridáctila quer ter um montão de zooxantela para pegar mais luz. Então, para ter um montão de zooxantela, precisa de mais área de superfície. O coral, então, teoricamente, aquele coral que tem a maior capacidade de se inflar, tem uma maior área de superfície disponível, teoricamente, é o coral que vai conseguir adquirir uma maior quantidade de matéria orgânica dissolvida. Legal. Né? Então, eu acho que é isso. Deu para dar um recado bacana. Né? Esse vídeo vai ficar salvo, pessoal. Vou tentar divulgar bastante essa informação. Muito importante. Vem de uma pessoa... como o Miguel falou, ele não gosta que até que ele fale. O Miguel falou. Não é isso. São os artigos que ele defende.
é a ciência que ele defende. Acho isso não tem palavras. Isso. Doutor, obrigado por ter aceitado o convite aí. Foi um prazer e sempre que quiser difundir conhecimento, eu estou disponível. Adoro fazer isso, cara. E com gente séria ainda, aí vai. Thiago. Você, o João, pô, tô sempre com ele toda segunda-feira. É um prazer para mim. Thiago, eu que agradeço. Eu fico feliz que você tem essa mentalidade de aquarismo responsável. É uma coisa que a gente precisa aumentar urgentemente. A gente tem muito problema ainda no aquarismo no Brasil. Então, o prazer é meu de participar. Se tiver qualquer coisa dentro da minha capacidade, você conta comigo. Eu gosto de utilizar veículos responsáveis que nem o seu para tentar passar mensagens que, por sorte, vão fazer com que os organismos sejam mais bem tratados, né? Com certeza, essa é a nossa missão. Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço. Obrigado pela paciência, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Aguardando. Oi, Thiago. Ô, doutor Miguel. E aí? Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô, claro. Muito bom o som. Prazer ter você aqui com a gente. Não, o prazer é todo meu. Deixa eu tentar deixar essa câmera de um jeito, o celular de um jeito que não atrapalhe muito aí, mas acho que eu vou conseguir. Não, tá bom, tá ótimo. Pronto. Vamos lá. Então eu estava apresentando aqui, doutor Miguel, eu estava falando, você dispensa apresentações, né? O pessoal que te conhece sabe que é um pesquisador nato, é uma pessoa que é um dos grandes pesquisadores na área aqui no Brasil. É um prazer imenso ter você aqui falando com o pessoal. E a gente conversou bastante essa semana, né, doutor, sobre alimentação para coral, alimentos, o que eles se alimentam, se é necessário, se não é. E a nossa conversa ficou uma coisa interessante, um pensamento de difundir isso, né? A importância de difundir a importância da alimentação dos corais. E você fez pesquisas sensacionais na área, agora está pesquisando na área também. Então, muito legal ter você aqui para poder conversar sobre o assunto. Tá? Então, vamos trocar uma ideia, e mesma ideia que a gente trocou pelo telefone, a gente vai conversar agora sobre... Travou? Desculpa. Ah, travou. Travou. Não sei por quê. Voltou, não? Voltei. Voltou. Te apresentei, doutor Miguel. Agora falei que a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação para coral, a importância disso, né? E o motivo de ser tão importante difundir essa informação, né? E você é um grande pesquisador na área, tem feito pesquisas na área, tenho citado você, inclusive, nas lives. Então, acho importantíssimo ter você aqui, a gente ter esse vídeo salvo para ter um conteúdo salvo. Não um conteúdo que você fala agora e se perde. Tá? Então, vamos poder conversar bastante sobre isso. Então, pode começar, se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Não, eu te agradeço, não precisa dessa apresentação, é generosa demais, mas a verdade é o seguinte, né? Sabe-se que os corais comem, né? E no Brasil nós temos corais muito diferentões e corais que têm tentáculos particularmente longos e sempre, né, as pessoas imaginavam que aquilo era para comer. E aí, em 2015, ninguém trabalhava com ecologia trófica de coral no Brasil, que é exatamente como que os corais se portam do ponto de vista alimentar, né? E aí, em 2015, eu montei um grupo, né? Então não sou eu, é um grupo de pesquisadores, para avaliar isso daí. A gente começou a fazer pesquisas com corais brasileiros e hoje a gente já está fazendo pesquisa com corais de outras partes do mundo também, né? Então é uma linha de pesquisa que já tem esses 5 anos, que é justamente ecologia trófica de coral. Então é um assunto que a gente conhece razoavelmente bem dentro daquilo que a ciência conhece, né? Mas o que as pessoas precisam entender primeiro é que, até onde eu sei pelo menos, a intenção de ter um aquário é de imitar um pouquinho aquilo que tem na natureza, né? E a gente imita até certo ponto, tem algumas coisas que a gente não imita, né? O que eu sempre falo que a gente não imita é a coluna d'água. Nossa coluna d'água é grosseiramente diferente do que a gente encontra na natureza. Por quê? Porque na coluna d'água você tem um monte de nutrientes dissolvidos. Desculpa, no Recife de Coral você não tem nutriente dissolvido, nossos aquários também não. Porém, tem duas coisas que você tem no Recife de Coral, na coluna d'água, que nossos aquários não têm. Uma é zooplâncton, né? A gente não consegue ter zooplâncton no aquário,
porque os filtros removem, porque os organismos consomem muito rápido, porque cai no sangue, por aí vai. E a outra coisa que a gente não tem no nosso aquário é matéria orgânica dissolvida, né? Que tem bastante no Recife de coral, né? Na coluna d'água. E no nosso aquário não tem, de novo, porque os skimmers super grandões, potentes, que a gente compra, tem o objetivo de remover isso. E para o coral, a gente está removendo, no fim, duas coisas muito importantes para a nutrição deles, né? Porque no ambiente natural, o coral vai se alimentar de 3 maneiras. Uma delas é a autotrofia. A autotrofia, para quem não se lembra, é o organismo que produz o próprio alimento. O coral é uma autotrofia um pouquinho diferente, porque quem produz o alimento é a zooxantela. E a zooxantela produz muito carbono e doa isso para o coral. Então o coral se alimenta por uma autotrofia indireta porque a zooxantela está dando comida para ele. Legal, isso é luz, né? E a gente tem luz nos nossos aquários, assim como no oceano, então isso a gente consegue cumprir razoavelmente bem. Agora tem 2 outras maneiras que o coral precisa, se alimenta na natureza, que essas a gente não vai tão bem. E as 2 estão dentro de uma coisinha chamada heterotrofia. Heterotrofia é como quando você se alimenta de uma maneira que você não produz o próprio alimento. Você precisa consumir, pelo menos, alguma parte de algum outro organismo, né, para você crescer. E, essencialmente, o coral tem 2 maneiras. Uma é a predação. É o quê? É comer zooplâncton. Os corais têm tentáculos, vocês podem ver isso. Isso é tudo para ele conseguir capturar pequenos organismos que estão na coluna d'água, né? Isso é uma parte muito importante da nutrição do coral e que nos nossos aquários, de novo, nós não temos, né? E a terceira maneira, ainda dentro da heterotrofia para o coral, é uma coisinha chamada osmotrofia. Essa é uma coisa que a ciência ainda conhece muito pouco. Isso é uma coisa que fantástico. é muito importante. A gente está começando a mexer bastante isso lá no Instituto. Que é o quê? É você adquirir matéria orgânica dissolvida por difusão. Então é como se o coral comesse a matéria orgânica pela pele, né? O coral tem epiderme, a ectoderme, e quando entra partículas muito pequenininhas, ou seja, dissolvidas, aquilo consegue permear a pele do coral, e aí ele vai consumir e se alimentar daquilo. E a ciência está começando a mexer com a osmotrofia, e a gente está vendo que talvez seja a forma mais importante de nutrição para coral, especialmente no Brasil. Então, eu chamo isso de tripé. A gente tem a fotossíntese da zooxantela, o zooplâncton e a matéria orgânica dissolvida. E nos aquários, normalmente a gente tem um tripé perneta, que só tem uma dessas 3 coisas. De vez em quando nem isso tão bem, mas isso é outro assunto. Né? E por que isso... Aí tem muita gente que fala, mas para que eu preciso alimentar o coral se a zooxantela já está nutrindo o suficiente? Então aí a gente precisa, de novo, dar uma estudadinha um pouco do ponto de vista teórico. O que a zooxantela está dando? Produtos da fotossíntese. Vamos dar uma olhadinha na equação da fotossíntese, né? O que vai acontecer é que a zooxantela vai pegar luz, CO2, vai fazer aquilo lá se transformar em glicose e coisas similares. O carboidrato, né? Que a gente conversou. Né? Exatamente. A grosso modo, ela está produzindo carbono, açúcar. Isso serve para energia, para metabolismo. Não cresce. Para crescer, você precisa de proteína. O que é proteína? É nitrogênio e fósforo. Então, se você for olhar o processo da fotossíntese, ela produz carbono. Ela é quase nada eficiente em produzir nitrogênio e fósforo. Então, se o coral precisa produzir tecido mole novo, precisa produzir esqueleto novo, ele precisa de nitrogênio e fósforo. Isso é muito conhecido na ciência. Isso não é algo que foi escrito há 2, 3 anos, é algo que se conhece há 20, 25, 30 anos. Então, para você ter ganho de massa, nutrição adequada, o coral precisa de proteína. Proteína ele vai arranjar de 2 maneiras, ou do zooplâncton ou da matéria orgânica dissolvida, né? Então, se a gente quer de fato simular o que acontece na natureza, fazer os corais crescerem, e mais importante, deixá-los bem nutridos, a gente precisa pelo menos dar uma, preferencialmente se possível 2, dessas maneiras da heterotrofia, ou seja, matéria orgânica e ou zooplâncton, né? Óbvio que eu sempre recomendo que se você vai utilizar suplementos que sirvam com matéria orgânica ou zooplâncton, tome cuidado para não colocar demais, para não poluir o teu aquário e os nutrientes subirem, né? Então tem que ir colocando em quantidade que o seu filtro biológico, o seu skimmer, o seu ATS, consiga combater um acréscimo de nutrientes. Mas é muito importante que ofereça isso para o coral. Sim. Doutor Miguel, mais voltado ao aquarismo, nos aquários, né, o aquarista, mas foge um pouco da ciência essa parte.
Porque é aquela coisa, o aquarista ele quer manter o nitrato zero e o fosfato zero. Ele quer sempre buscar essa baixa de nutrientes. Legal, é bacana, isso até o propósito disso é adequado para os corais. Mas aí ferra a parte ali, estraga um pouco a parte da osmotrofia, né? De você poder se alimentar dessa matéria orgânica. Então, assim, o pessoal que fala o dejeto do peixe. O dejeto do peixe já serve para alimentar. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando mal de quem fala isso, nem criticando cada um, toca do jeito que quiser e várias maneiras funcionam. Eu sempre deixo isso muito claro. Mas eu digo que a gente tem que se aproximar cada vez mais do aquarismo da ciência. Porque esse negócio de acho, não sei, e a ciência ajuda a gente a tirar o achismo. A ciência está aí para explicar. O Miguel falou. Então, essa osmotrofia, ela não fica prejudicada. Eu sei que é um conceito extremamente novo, você já falou, mas em um aquário pobre de nutrientes, a osmotrofia está prejudicada, não é? Então, pode estar, né? Vamos lembrar, a osmotrofia é a aquisição da matéria orgânica. A matéria orgânica, se você deixa ela passeando pelo aquário, aquilo vai se transformar em nitrogênio e fósforo, vai subir teu amônia, teu nitrato, teu fosfato, tudo mais. E isso é o que você não deseja, né? Só que, aí você fala, puxa, mas por que o aquário é tão diferente do oceano? No oceano a gente tem uma reciclagem muito grande disso. A matéria orgânica que está disponível, ela é tão rapidamente consumida que não dá tempo dela ficar acumulando para nutriente. Ela é rapidamente consumida e produzida. Então fica um ciclo muito rápido de reciclagem que não permite que ela sobe. No nosso aquário, a gente não tem essa eficiência de reciclagem porque falta uma grande quantidade de micro-organismos, né? Quem faz essa reciclagem, de modo geral, são bactérias heterotróficas, estão na coluna d'água, coisa que não vai ter no nosso aquário. Então, tem que dar matéria orgânica, mas com cuidado com o nutriente. O Thiago falou uma coisa muito importante, que é a questão do peixe. O peixe pode, sem querer, estar alimentando o coral com matéria orgânica? Pode. O peixe ele faz xixi e cocô, né? Aquilo é matéria orgânica dissolvida. E também, se você dá ração e sobra um pouco da ração, né? Não foi tudo consumido, um pouco foi para o fundo, aquilo lá vai dissolver na água do aquário e também vai se transformar em matéria orgânica disponível. Mas o que é difícil isso daí? É como você vai dimensionar, como você vai mensurar o quanto... Mensurar, né? É muito difícil, porque assim, qual que é a eficiência, para começar, da conversão alimentar do peixe da ração? Então vamos dizer assim, vamos dizer que você colocou 5 gramas de ração. Se o peixe transformar se pegar 5 gramas e 1 grama se transformar em tecido novo dele, ele vai ter que eliminar ainda 4 gramas, né? Conservação de massa, a massa não desaparece, ela tem que ir para algum lugar. Então ele vai jogar 4 gramas. 4 gramas é o suficiente para alimentar 1, 2, 3, 5 colantes corais? Isso é uma coisa que a gente não tem como medir no aquário, né? Então, assim, de vez em quando, se o cara tem muito peixe, está dando muita ração, pode ser que ele esteja produzindo matéria orgânica o suficiente para os corais, mas pode ser que não, especialmente se é aqueles aquários que tem muito coral e nem tanto peixe, né? Então, eu sou muito a favor do uso de suplementação, porque eu sou a favor de que a gente imite o que tem na natureza, né? E dê para esses organismos a nutrição apropriada. Então, eu sou muito a favor da suplementação, obviamente, com cuidado para os nutrientes não subirem. Então, mesmo cuidado da ração de peixe. Se você dá ração demais, sobra, nutriente sobe. É a mesma coisa, você pode colocar o produto, mas numa quantidade que seja razoável, aquela quantidade pré-determinada no produto por volume, e pronto. Mas é muito importante, uma coisa eu posso falar com tranquilidade. Esse pessoal que tem aquários de acróporas, sei lá o que crescem, são uma maravilha, é impossível que os corais estejam crescendo daquela maneira sem ter pelo menos uma daquelas duas outras maneiras de se alimentar, zooplâncton e matéria orgânica. Então esse pessoal ou está fazendo de uma maneira sem querer, ou está fazendo de propósito. Mas esse de negócio de não faço nada e está crescendo, não existe, né? Não dá. O coral vai precisar de nitrogênio, fósforo e proteína para crescer. E esses produtos... existem aí que eu saiba no mercado, eu não testo muito deles, né? Eu já ouvi falar de fuel, sei lá o que. Esses produtos são essencialmente matéria orgânica dissolvida. Alguns são produtos de mais qualidade, outros de menos, mas aquilo é matéria orgânica dissolvida que o coral vai essencialmente ingerir. E não é só o coral. O poliqueta que ele tem ali também vai se alimentar daquilo, a tridacna que ele tem ali. Né? Nesse ponto, desculpa até interromper, para não perder o gancho, nesse ponto que eu tinha a gente tinha comentado, a qualidade dessa alimentação. Então, é o que você falou, o peixe vai alimentar o coral? Vai.
mas é pouco mensurável a quantidade, a qualidade, a biodigestibilidade disso, como que vai vir, a proporção de peixe para o tamanho do aquário, para o volume de corais que tem. Então é muito arriscado você confiar em tanta variável, né? Você reproduzir isso de forma natural, só que com suplementação, é muito melhor. E aí entra a parte da qualidade da alimentação. Não estou aqui, nem vou falar de marca e nada disso, pelo amor de Deus, mas sempre buscar uma alimentação de qualidade. Porque é aquela coisa, você pode ter 20 gramas de proteína de filé mignon e pode ter 20 gramas de proteína entendeu? De carne de quarto. Então, é buscar a qualidade e moderação para a alimentação. Nesses produtos, o que eu posso dizer, eu testei pouquíssimo, mas, pra falar a verdade, acho que eu mexi com 2 e não mexi por tempo prolongado, até porque na EcoReef a gente não mexe muito com coral, né? Mas, que nem o Thiago falou, né? Você falou muito bem, você tem produto de primeira e de quinta. O que vai determinar se ele é de primeira ou de quinta? O que é que tem dentro dele, né? Para começar, qual é o tipo? O pessoal fala que tem aminoácido nisso daí. Eu não gosto muito de ouvir falar assim, porque aminoácido é um termo muito genérico. É a mesma coisa que falar matéria orgânica. Você pode ter aminoácido que está numa forma super assimilável para o peixe, de primeira, pode ter um aminoácido que o peixe não vai conseguir assimilar direito, ele é de quinta. Né? Então a gente tem que procurar aminoácidos que estejam na forma livre, sejam de fácil assimilação pelo coral. A gente, de preferência, os ingredientes desse produto sejam extratos de coisas de origem marinha, para que tenham uma composição similar à que os corais precisam. Tá? A proteína é importante, mas nessa matéria orgânica vem um pouco de lipídio, precisa ser o lipídio da forma certa. Né? É diferente, por exemplo, se oferecer vamos dizer que seu ingrediente lá no dissolvido, você tem lipídio que vem de alga marinha, perfeito. E você tem lipídio que, vou falar qualquer coisa aqui, que vem da capa de gordura de uma picanha. Aquilo lá não é uma coisa que o coral tem capacidade de assimilar. Né? Então, tem que olhar isso nos produtos. Mas eu sou muito a favor do uso disso. E até, você sabe, eu vou contar uma história que o João Basso, o Basso me ligou faz acho que uns 2, 3 dias. Ele falou, Miguel, não tem uma coisa diferente. Eu falei, o que foi, João? Eu peguei uma conchinha, o vongole. E fui dar para sei lá que peixe comer. Só que aí tinha um caldinho na concha do vongole e o caldinho foi, e quando o caldinho foi, os corais se abriram. Aí ele falou, então, isso aí é alimento? Mas eu falei, sim, aquele caldinho é um alimento de primeira, porque aquilo é matéria orgânica do vongole, né? Aquela água que estava em contato com o vongole banha o vongole. Se tiver uma leve decomposição, e sempre tem no organismo... Ele falou, tá um cheiro, eu falei, é assim. Exato. Aquilo é matéria orgânica. Então, o que aconteceu? Jogou na água. Aí o João falou, os corais abriram. Lógico, eles têm uma série de sensores químicos que perceberam o quê? Tem comida dissolvida. Então, eles expandem os tentáculos, não para capturar, mas para ter bastante área de superfície, ou seja, bastante pele exposta, para adquirir a matéria orgânica. É a mesma coisa. Se a gente quer pegar um negócio, é melhor a gente ficar encolhidinho ou de braços abertos. Né? Então, eu acho, sinceramente, que esse debate, se nós devemos alimentar os corais ou não deveria existir. A gente deve. Eu falo isso tanto, doutor. Acho que a pergunta não é essa, né? Isso que eu sempre... de novo, não estou criticando quem pensa o contrário, porque hoje em dia você não pode falar muita coisa. Mas é com base na ciência, gente. O doutor Miguel está aí, ele fez pesquisas na área, está fazendo pesquisas na área, ainda pesquisas que estão ainda em desenvolvimento. A pergunta não é se você deve ou não alimentar coral. A pergunta tem que ser outra. Qualidade, quem sabe o tamanho da partícula. É isso. A ciência, sempre vou falar uma coisa importante. Eu acho legal que vocês me apoiam, gostam de mim, mas não é o Miguel que importa. O que importa é se a informação que foi passada tem fundamento. Da onde vem a ciência? Né? Então, será que o Miguel está falando tem base, tem fundamentação por trás? Se você entrar nos bancos de dados científicos que estão disponíveis no Google hoje, você vai ver como tem um monte de evidências que já transformam em mais do que fato como os corais precisam de nitrogênio e fósforo, que não vem da fotossíntese, para crescerem e estarem num estado de nutrição adequado. Inclusive, eu vou deixar no vídeo, depois a gente vai divulgar esse vídeo, eu vou deixar os artigos, né, científicos. Pode deixar. Pra gente, aqueles que você me passou para divulgar, já vou deixar embaixo, né? E é interessante. E é aquela coisa, né? O coral vai sem alimentar? Vai, né? Só que é aquela coisa, aquela diferença de viver ou sobreviver, né?
Isso não está restrito só a coral, né? Por exemplo, isso já é comprovado da matéria orgânica e do zooplâncton para coral duro, para uma série de espécies de coral mole, mas também até outras coisas meio diferentes, como por exemplo anêmonas. Anêmonas são capazes de fazer a tal da osmotrofia, os zooantídeos, que eu sei que você tanto gosta. Olha que informação legal isso. Então, o pessoal com anêmona não conhece muito. Então, vários cnidários diferentes, então aí estamos falando de coral verdadeiro, de mushroom, de zoantídeo, de anêmona. Esse pessoal vai ter alguma eficiência na matéria orgânica, em especial eles são até mais fortes na matéria orgânica, um pouco menos na predação, mas são capazes. Então, eu sou muito a favor disso. Eu gosto muito da adição de zooplâncton. O problema é que zooplâncton não é uma coisa que a gente consegue produzir em massa, né? E por conta disso o preço não é acessível. Se você for jogar uma garrafinha de zooplâncton todos os dias no seu aquário, e o suficiente para alimentar todos os corais, você vai gastar uma bela grana, né? E eu não sou contra, de novo, sou a favor do avanço da ciência de produção de zooplâncton, que é um negócio que ainda tem gargalos. Agora, a matéria orgânica não tem esse segredo. A matéria orgânica está aí, tem produtos, então você vai lá e você dosa, você oferta. Provavelmente quem faz isso tem a mesma experiência do João. Coloca aquilo lá e os corais começam a abrir e fala, opa, né, isso é bom. Então, não tem mais esse debate. Na natureza, os corais dependem disso. E até uma coisa que tem muito documentada na ciência, isso a gente trabalhou bastante com isso também, é o seguinte: quando o coral está passando por um processo de estresse, seja ele qual for, ele acaba compensando a energia perdida no estresse com a tal da heterotrofia, o zooplâncton e ou a matéria orgânica. Então, se você teve um problema severo no seu aquário, seja lá qual ele qual for, e você precisa da recuperação desse coral, ele vai precisar de um pouquinho de proteína. Então, não é só para crescer e nutrir bem, mas também para deixar a recuperação após qualquer problema fisiológico que ele tenha enfrentado. Então, eu acho que seria bom se todo aquarista tivesse um potinho de matéria orgânica, qualquer que seja, de qualidade, óbvio, do lado, ali como ele deixa a ração do peixe, a toalhinha para limpar a mão, a varetinha para cutucar. Né? E com esse conceito de osmotrofia, até ajuda bastante aquele pessoal e até um pessoal grande, até acho que não sei se cientificamente já tem aquele conhecimento de o tamanho de partícula X para tal tipo de coral, o outro X para outro tipo de coral. Essa osmotrofia ajudaria nesse ponto que já sabe-se que eles absorvem no geral, né? Não importa muito por esse meio, né? Por esse meio, a osmotrofia. Tirando a heterotrofia. Isso, dessas três maneiras, né? A fotossíntese, a autotrofia é conhecida há mais de 100 anos em corais, né? Sei lá, década de 20, década de 30. Se não é 100 anos, é perto disso. A parte da heterotrofia é uma coisa, não é recente, mas também não é tão antiga. Deve ter lá seus 30, 40 anos bem documentado. A osmotrofia já é uma coisa bem recente. Ela existe na teoria, que imaginava-se que os corais fariam isso já há algumas décadas. Agora, que isso foi comprovado, já é mais recente. Isso é sensacional. Mas é muito importante. Eu esqueci até o que é complementar com isso, mas, por exemplo, se a gente olha para uma série de corais, em certos ambientes, a gente vê que a fotossíntese não funciona direito, uma água turva, ou a gente vê que não tem tanto zooplâncton e o coral está tendo uma taxa de crescimento estúpido, né, muito elevada. Isso provavelmente está associado à osmotrofia. Né? E a osmotrofia, tocando no assunto que você falou, não tem estudo sobre qual o tamanho de partícula adequado. Mas a osmotrofia, por definição, é matéria orgânica dissolvida, né? E a definição de dissolvida é tudo aquilo que tem 0,45 micrômetro ou menos, né? Que é aquilo que eu acho que vai ter, acho que a maioria desses produtos que prometem isso, de fato, cumprem. Então, por via de regra, se é líquido, se você não consegue ver partículas direito, aquilo está dissolvido. Mas mesmo se tiver umas particulinhas, aquilo não é ruim. Vamos lembrar que o coral tem a capacidade de predar. Ele preda zooplâncton? Preda. Mas, com certeza, algumas pessoas já devem ter visto que se cai um pedacinho de ração bem fininho, o coral põe para dentro. Né? É matéria orgânica. Então, tem que mandar bala, tem que ter esses produtos, sem dúvida. E frequência disso, o que você pensa? Eu sei que, vamos reproduzir um recife de coral, seria constante. Né? Seria uma alimentação constante.
Mas num aquário a gente tem o problema do quanto que vai suportar de matéria orgânica, o sistema de filtragem biológico, químico, sei lá. E então o que você acha? Uns 3 vezes por semana, uma vez por semana, direto, todo dia um pouquinho? Qual que é Olha, a tua opinião sobre isso? essa é uma coisa difícil de mensurar, É. né? Porque cada aquário é cada aquário, são diferentes, mas eu acho que ah, justamente a gente tem que imitar o que é a natureza. A natureza é constante. Nós não temos, não conseguimos fazer constante nos aquários. Então temos que tentar fazer o mais próximo possível disso. Então, o que eu diria é oferecer com a maior frequência possível, 3 vezes ao dia, se for possível, desde que consiga-se combater o acréscimo de nutrientes, né? Mas 3 vezes por dia é até demais. A gente seria o ideal, mas ninguém está em casa 3 vezes por dia para dar. Então, cada vez que vai alimentar o peixe, alimento coral junto. Isso seria o que eu recomendaria. E certifique-se que o skimmer está bem, que o nitrogênio está sob controle, o fósforo está sob controle. Usa um bom ATS, sei lá o que. Eu fiquei maravilhado Sim, recentemente de como o ATS funciona bem. funciona. Nossa, o João Não fala tem. muito disso, eu acho muito bacana. Aliás, um abraço pro João, né, nosso amigo Ah, de eu vou coração. até te falar. É impressionante. Eu acho ATS, a meu ver, pelo menos melhor que skimmer. A gente É. Com tem certeza eu já não uso cultivos. mais skimmer aqui quase. É muito pouco. A gente comprou um ATS do Kikito, que é um amigo nosso, e Sim, colocou num o que sistema de faz cultivo e sensacional, fica não tem sensacional. nitrogênio nem fósforo. Então, É impressionante. não dá para usar também a desculpa não temos tecnologia que nos permita alimentar com essa Pô, frequência. e Tem sim. mais simples que o ATS, né? Um É, funcionamento tranquilo, manutenção tranquila, é só a pessoa estudar um pouquinho, ela vai pesquisar um pouquinho, vai saber usar um ATS de forma muito boa. O João detalha isso muito bem. sim. É, Então eu e acho que eu, não tem dúvida. Tem que alimentar o coral com a gente tá cuidado. nessa. Né? E eu ia falar alguma coisa do skimmer, agora que você tocou no assunto, mas eu acabei me fugindo aqui. É, me fugiu completamente aqui. Do skimmer tirar um pouco dessa matéria orgânica e acaba que o pessoal está tirando o skimmer do aquário e percebendo melhora no aquário. É. Entendeu? Então, O que alguns casos tem acontecido isso. o skimmer ele vai tirar a matéria orgânica direto, né? Muitas vezes antes dela se converter em nitrogênio e fósforo na forma de nutrientes disponível, na forma de amônia, de fosfato e tudo mais. O ATS não, é o primeiro sinal que surgir de nitrogênio e fósforo ele já vai consumir, né? Mas eu particularmente hoje em dia estou mais satisfeito com o ATS e em aquicultura, em escala industrial, onde se polui muito o sistema, porque você tem uma grande densidade de peixe e alimentando para chuchu várias vezes ao dia, né? Porque quanto mais vezes se alimenta ao dia, maior é a taxa de crescimento. Então, a aquicultura está olhando para filtro de alga. E filtro de alga está tendo um desempenho ótimo. E o ATS é nada mais do que um filtro de alga. Né? Tem Sim, diferentes sim. desenhos de filtro de alga, o reator de ketomorfo é um filtro de alga, enfim. Mas o ATS eu acho uma maravilha. E está ficando muito popular Muito, em muito. na aquicultura. Então, eu acho que o aquarista não pode falar, não tenho como combater o nutriente subindo. Inclusive já Tem perguntaram sim. aqui ATS ou chaetomorfa. Eu acredito que o ATS é mais prático, menos risco. A chaetomorfa, quando ela morre no aquário, eu mesmo já tive problema seríssimo com isso. A ATS acho tão prático, gente. Então, Eu seguro. concordo com você. Já tive experiência com os dois. Acho muito bom o reator de ketomorfa, mas de fato, se tiver algum probleminha de quando o nutriente está um pouco elevado, a ketomorfa não vai bem, morre e acaba, na verdade, sendo mais um Uma dor de elemento que vai cabeça. contribuir. Né? O ATS não, porque o ATS ele depende de alga filamentosa, que é praga, vai crescer de qualquer maneira. Então, eu pessoalmente prefiro o ATS, mas os dois têm o mesmo princípio e os dois são, a meu ver, são soluções elegantes para combater esse tipo de problema. O rapaz colocou aqui, é fonte de açúcares quando morre. Mas eu realmente tive um problema, perdi uma bateria inteira, coincidentemente, quando morreu a chaetomorfa inteira no sample. Ela libera uma quantidade de fenol, cara, perdi todos, os antídeos foram todos. Isso num aquário de 1,5 m, então você imagina. Então chaetomorfa eu passo longe. É, eu prefiro, acho o ATS uma coisa bem boa também, é prática, né? O ATS que é bem feitinho, você vai lá, Do Kikito arranca é a sensacional. bandejinha, limpa na pipa e põe de volta. Né? Acabou.
Então, Mas eu acho que era importante que os aquaristas olhassem para isso, né? Eu acho que a gente tem uma perda de organismos muito elevada nos aquários. Aí já não estou nem mais falando só de peixes, eu estou falando de invertebrados, né? Eu vejo uma quantidade de coral, tridáctila, poliqueto. Poliqueto é uma coisa que morre fácil e a maioria das vezes isso deve estar, na maioria das vezes, associado a um problema de nutrição, né? Poliqueto em especial precisa de muita proteína. Eu acho que, especialmente quando a gente está mexendo com organismos que vêm da natureza, as tridáctilas, pelo menos metade, uma de cada duas tridáctilas que é comercializada no mundo hoje é selvagem. Poliquetas é 100% selvagem. Dos corais, depende, né? Tem algumas coisas que não tem nada selvagem, você vai pegar uma chênia, como é que fala? mantélia, Aquela coisa, carpet, leder, praga, é tudo cultivado. Agora, tem uma série de corais duros que vem aí, especialmente aqueles solitários, né? As colímias, as catalafilhas, que são aqueles que o pessoal chama de Bacheba elegans. Muitos corais vêm da natureza. E eu acho que a gente trazer uma coisa que vem da natureza, que vem do Recife de Coral, que é um ambiente super ameaçado por N problemas diferentes. A gente tira da natureza, põe no aquário, não cuida como deve e morre por causa disso, eu acho que não é um bom exemplo de aquarismo, né? O aquarismo sendo um predador ambiental. Então, eu acho que a gente é muito importante que nós conheçamos como que o coral funciona na natureza. O que ele precisa, o que ele alimenta, qual a condição que lhe é mais adequada. E esta questão da nutrição é uma coisa que eu, com todo respeito ao aquarismo, mas acho que historicamente ele deu uma ignorada. Põe ali, mete uma luz forte e está tudo certo. E não é por aí não. Né? Você vai esse o levar motivo, é lógico, esse é o motivo que eu acho tão importante esse vídeo. Né? Que o pessoal sabe, eu para fazer vídeo, terrível, eu nunca faço, mas eu acho tão importante, eu acho que o aquarismo esqueceu essa parte. Né? A ciência está aí para provar, para mostrar, e esses vídeos, essas informações precisam ficar salvas. A gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente tem corais, principalmente vários, a maioria, vindos de recifes de corais, ambientes perfeitos, ameaçados, na nossa mão, gente. Se a gente não cuidar bem, vai morrer, e na nossa mão, isso é um absurdo. Os corais não pediram para estar ali. Ninguém faria isso com um cachorrinho, com um gatinho. Por que vai fazer com o coral? Usar o coral de teste, você tem que aprender. Então, quanto mais ter conteúdo, melhor. Por isso que eu dou muito valor ao trabalho que o João faz toda lá segunda-feira na live. Esse pessoal que faz live muito bem. É muito bacana, cara. Isso precisa ser difundido. Esse vídeo vai ficar salvo. O pessoal está perguntando aqui nas perguntas. Vai ficar salvo, vou divulgar bem. Porque é a ciência, gente. A ciência. Isso aí tá aí para nos ajudar. Exatamente. E o aquarismo tem que entender que ele só existe porque tem um recife de coral. A prática do aquarismo é dependente da existência do recife, porque a maioria daquilo que a gente põe de vida no nosso aquário vem do ambiente natural. Se isso é uma coisa correta ou não, depois é uma coisa sujeita a debate, mas de qualquer maneira, se a gente perde o recife de coral, a gente vai pôr o que no aquário? Algumas espécies de corais cultivadas, sim, um peixe palhacinho, um gobizinho e o resto. Não vai ter tangue, não vai ter borboleta, não vai ter anjo, não vai ter escolímia, não vai ter as catalafilhas lá, os elegans, e uma série de outros corais são mais difíceis, aquela crópia mais rara. Então, o aquarista tem que preservar. Então, se já veio uma coisa... Eu gostaria de viver numa época onde só se comprasse coisa cultivada. Mas, infelizmente, não é possível ainda. Né? Também é uma coisa que tem um debate ético por trás. Mas se você tem uma coisa selvagem, pelo menos, ao mínimo que você tem que fazer é tratar aquilo muito bem e dar uma longa vida àquilo no teu Quer ver uma coisa interessante? Para finalizar até, o Instagram dá 1 hora, eu nem sei quanto tempo passou. Ele corta a gente e sai do ar. E ele não tem um reloginho aqui, eu não sabia. Achei que ficava marcando, não tenho ideia quanto tempo passou. Mas agora uma pergunta de curiosidade minha mesmo para você. O que você pensa da frase? Quanto maior o cultivo, menor o extrativismo. No caso, quanto maior o cultivo, menor o extrativismo, para os corais, no caso. Sim, eu concordo. Eu gostaria que nós tivéssemos... Foi a minha tese na faculdade inteira. E você acredita que grandes mestres aí, inclusive quem julgou no trabalho de conclusão, já faz uns anos isso, tem gente contra, cara, essa frase. Biólogos. Isso eu acho, assim,
assustador, na minha opinião. Né? Por isso que eu te perguntei antes, porque não, eu sou um debate ético. Né? Eu sou a favor. É que nós temos, de fato, algumas atividades de aquicultura que não estão fazendo coisas boas. Né? Ah, sim. Não vale a pena entrar no mérito agora, mas no próprio Brasil nós temos atividades de aquicultura que estão poluindo, que estão destruindo uma série de ambientes. Então, de novo, toda atividade tem que ser feita com responsabilidade. Regulamentada, agora, né? você com um sistema fechado, inteiramente recirculado, que não tem contato com o oceano, você está produzindo uma espécie com o cuidado, com o devido respeito que o organismo merece, e você está comercializando, e com isso você está evitando que aquele cliente compre um organismo selvagem, isso não tem conversa. Tem como, né? não tem como. É impressionante. Não tem conversa. Né? Então, a aquicultura tem muitos obstáculos a superar. A aquicultura é uma coisa que ainda está no comecinho. É o quê? Mas... Tem que ser regulamentado, tem que ser fiscalizado, tem que ser uma coisa séria. Né? Você pode, principalmente essas aquiculturas abertas, né, que usam sistemas, né, de água fora. Mas, aí que vem a esse é o problema. Esse é o problema. É aí que vem. Né? Mas, assim, de novo, não estou falando que todo mundo que está em sistema aberto, ou seja, em contato com o oceano, está errado. Aliás, tem muitos lugares que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Mas muitas vezes tem caca aí. Né? Sim, não tenho dúvida disso. Inclusive para ornamentar. Né? A gente não vai querer, por exemplo, cultivar um coral que vem do Oceano Pacífico num sistema que está conectado a um corpo de água que é do Oceano Atlântico. Então, porque aí você pode introduzir um invasor e tudo mais. Isso é um exemplo de aquicultura irresponsável. Sim. Mas, por sorte, eu conheço pouquíssimos casos, né, de pessoas que quiseram fazer isso. Cultivar coral conectado a águas brasileiras. Cultivar um coral estrangeiro enquanto tem um sistema conectado a águas brasileiras. A esmagadora maioria faz o que é responsável, que é um sistema fechado e pronto, que não tem contato com o oceano. Que bom. Doutor, tem um monte de pergunta, mas gente, eu acho que vamos nos cortar aqui. Já deve estar próximo de 1 hora, não? Ou eu acho que está com uns 45 minutos, mas eu posso estar errado. Vamos nos cortar, né? Mas uma última aqui que eu achei interessante pra caramba. Ele falou, doutor, fala um pouco sobre a superfície de contato da pele do coral na exposição do alimento. Ele está querendo falar sobre a osmotrofia, esse conceito novo. Qual que é a superfície de contato? Por que ocorre essa osmose? Não sei se eu entendi, mas o fato é que assim, o coral, se ele está fazendo a osmotrofia, toda a parte mole dele, todo o tecido mole dele tem a capacidade de realizar a osmotrofia. Então, quanto maior a área de superfície ele tiver, teoricamente mais matéria orgânica ele vai conseguir adquirir. Então, se você tem um pólipo retraído assim, a área de superfície dele é muito menor do que um pólipo expandido assim. Então, se ele está expandindo, ele vai estar usando melhor a área de superfície para absorver o máximo. Todas as células do tecido fazem essa osmose. Sim, difusão. Né? É direto na célula. A célula da epiderme está fazendo aquisição da matéria orgânica ou qualquer que seja a forma da matéria orgânica. Né? Então, esse é o mesmo princípio da tridáctila. Né? Por que a tridáctila tem um manto grandão quando os outros bivalves não têm? Porque a tridáctila quer ter um montão de zooxantela para pegar mais luz. Então, para ter um montão de zooxantela, precisa de mais área de superfície. O coral, então, teoricamente, aquele coral que tem a maior capacidade de se inflar, tem uma maior área de superfície disponível, teoricamente, é o coral que vai conseguir adquirir uma maior quantidade de matéria orgânica dissolvida. Legal. Né? Então, eu acho que é isso. Deu para dar um recado bacana. Né? Esse vídeo vai ficar salvo, pessoal. Vou tentar divulgar bastante essa informação. Muito importante. Vem de uma pessoa... como o Miguel falou, ele não gosta que até que ele fale. O Miguel falou. Não é isso. São os artigos que ele defende. É a ciência que ele defende. Acho isso não tem palavras. Doutor, obrigado por ter aceitado o convite aí. Foi um prazer e sempre que quiser difundir conhecimento, eu estou disponível. Adoro fazer isso, cara. E com gente séria ainda, aí vai. Thiago. Você, o João, tô sempre com ele toda segunda-feira. É um prazer ter. Thiago, eu que agradeço. Eu fico feliz que você tem essa mentalidade de aquarismo responsável. É uma coisa que a gente precisa aumentar urgentemente. A gente tem muito problema ainda no aquarismo no Brasil. Então, o prazer é meu de participar. Se tiver qualquer coisa dentro da minha capacidade, você conta comigo. Eu gosto de utilizar veículos responsáveis que nem o seu para tentar passar mensagens que
por sorte, vão fazer com que os organismos sejam mais bem tratados. Né? Com certeza, essa é a nossa missão. Obrigado, gente. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado pela paciência, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, tchau. doutor. Tchau.